Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os nossos estudos do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, nós estamos vendo o capítulo 5º, chamado Influenciação. Estamos já quase no final do capítulo. Aqui nós paramos num ponto em que Alexandre continua explicando para o André Luiz as observações que eles estão fazendo, né, sobre a família, a mãe e os dois filhos que saíram de uma sessão espírita e que imediatamente ali a mãe e o filho já se ligam aos espíritos que estão obsediando, né? Os estão obsediando por afinidades de pensamentos, afinidades de sentimentos. E o Alexandre está explicando para o André Luiz a ligação mental que temos com esses espíritos a todo momento, né? Vamos continuar a leitura para a gente ir explicando. Aqui, aí o Alexandre está falando assim, aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realizações. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Olha só que importante que ele está dizendo, né? Que a todo momento estamos nos ligando em pensamento, a transmissão mental, ela é exercida a todo momento nas atividades terrestres, né? As permutas de ideias, as intuições. Então, cada mente é um verdadeiro mundo de emissão, emitimos pensamentos, sentimentos e recepção, e ao mesmo tempo recebemos pensamentos e sentimentos na mesma faixa vibratória, na mesma qualidade de sentimentos, de emoções, né? Ele diz, os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realizações. Temos ouvido muito dentro da doutrina que os semelhantes se atraem, né? Esse é o sentido. A semelhança de sentimentos e de pensamentos atrai aqueles iguais. Continuando a leitura. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho, maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sob a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também, sob nossa análise, uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo,
são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E indicando a mocinha, cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com o que recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra. Basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Então aqui ele está descrevendo a filha, né, daquela senhora, ela, a senhora e o filho mais velho, e a irmã, né, com 16 anos, que está nesse quadro ainda isenta de muitas influenciações, né? Até pelo que ele fala aqui, que os compromissos dela, ela não traz muitos compromissos do passado. Então, ela, aos 16 anos, ela consegue ainda estar isenta, vamos dizer assim, de influenciações negativas, né? E aí, por isso que ela consegue captar as intuições dele, transmitir de forma mais próxima possível daquilo que o Alexandre quis transmitir ali naquela mensagem que ele deu algumas páginas atrás, né? Então ele explica o porquê disso, na condição que ela está. E continua assim. Isto significa, perguntei, André perguntando, né? Que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou. Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual, e as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela, ou ganhar ou perder, futuramente. A consciência é livre. Aqui nós vemos a responsabilidade até da família, da própria família, né? Onde essa jovem reencarnou e ela com 16 anos ainda está livre de uma série de coisas que outros na mesma idade que ela já não conseguem. E ali depende até da educação que ela teve, dos ambientes que ela frequentou, né? E a gente percebe pelo relato aqui do Alexandre que eles participam da casa espírita, que eles participam da religião, que eles participam da sessão, e ela provavelmente também tem essa participação e aprende, né, os ensinamentos que são dados ali dentro da casa espírita, que ajudam a tê-la ali nessa pureza que ainda ela permanece até agora. E ele, como ele diz, vai depender dali para frente, né, os caminhos que ela escolher,
está nas mãos dela, seguir adiante nessa mesma condição que ela está agora. Porque o André Luiz pergunta se ela continuará dessa forma, com esses sentimentos mais puros, né? Mais ali isentos ali da influenciação negativa, tudo mais. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? Olha só, André Luiz já vai mais longe, mais adiante, né? Já que ela está nessa condição, será que não é possível preparar mais criaturas, né, para receber a influenciação superior, iguais a ela, né? Criaturas iguais a ela? Aí o Alexandre responde, de modo algum. Todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação. Deixa eu ler novamente a pergunta. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem todas as criaturas para receberem a influenciação superior? Aí o Alexandre responde, né, de modo algum. Esclareceu ele, todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação. Existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas e abençoadas ilações. E assim termina, né, o capítulo 5 com essas observações de André Luiz. Então, o que a gente tira desse último trecho é que, sim, né, todos têm a condição de receber um trabalho de iluminação, trabalho ali no lado benéfico da vida, né, das boas ações, dos bons pensamentos, e que ninguém é privilegiado, né? Depende muito de cada um, depende muito dos ambientes que frequenta, da educação que recebe dentro dos lares. Por isso que se fala muito da necessidade da educação do espírito, desde criança, desde bebê, né? Participação em evangelização, participação nas atividades da religião, dos estudos das lições de Jesus, do Evangelho. Tudo isso é importante para que, ao chegar aqui como essa jovem na adolescência, aos 16 anos, né, já indo ali para a idade adulta, já ter uma condição diferente da maioria, hoje podemos dizer assim, da maioria da população, que não se preocupa muito com isso, né, que tem ali a sua educação, hoje em dia, muitos delegando para as escolas, para os professores, né? Uma coisa que deveria ser somente a educação intelectual, não a educação moral, né? Para a escola. Educação moral é dentro de casa, com os pais, com a família, com a religião, com a preocupação tem que ser dos pais, né? Mas infelizmente ainda muitos não têm essa consciência. E aqui é o que ele diz, né? Se tivermos essa condição de encaminhamento desses jovens, das crianças, dos jovens, certamente estaremos ajudando aos espíritos fazerem o trabalho deles, né? Porque que é o principal trabalho ali de assistência, da orientação, das intuições. Teremos que refletir muito nisso, né? Onde estivermos, passarmos essas orientações
aos mais novos, às crianças, aos jovens, para que eles tenham essa consciência, para que o mundo seja um mundo, realmente um mundo de regeneração. Né? Então nós terminamos o capítulo 5º hoje. Semana que vem nós iniciaremos o capítulo 6º, que chama a oração. Tá? Tenham todos uma boa reflexão desses assuntos. Vamos reler, né? Ouvir novamente as lições, se possível, para que realmente elas fiquem gravadas em nós e que a gente tenha um entendimento correto, perfeito de tudo isso e saibamos colocá-las em prática, sempre pedindo ajuda aos benfeitores espirituais que nos acompanham, que certamente eles estarão ao nosso lado, nos orientando, nos guiando, né, nos caminhos do bem, nos caminhos da reforma íntima, da melhoria. Que Jesus possa nos abençoar a todos, tenhamos todos uma boa semana, fiquem todos em paz.